Fala, roteiristas, sejam muito bem-vindos ao episódio do Navan Pod com o Ricardo Oliveira, consultor de negócios aqui do Escritório Regional do Sebrae em Registro, Regional Vale do Ribeira. É Vale do Ribeira ou Vale do Ribeiro? Vale do Ribeira. Ribeira. Eu já errei algumas vezes, não aqui com o Ricardo, mas algumas vezes conversando com o pessoal, então eu vou perguntar aqui para não cometer essa falha. Roteiristas, é uma região muito bacana, muito verde, é a terra da banana, a terra do palmito, mas terra de muitas outras coisas. E é exatamente para isso que a gente veio bater esse papo com o Ricardo, para descobrir que outras coisas, que outras empresas e negócios existem aqui na região do Vale do Ribeira. Então a gente começa em 3 segundos, assim que a vinheta passar aí para vocês. Solta a vinheta aí, Fabrício. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela recepção. Eu vou até, antes de você se apresentar, o pessoal deve ficar maluco comigo, porque antes das pessoas falarem eu já saio falando um monte de coisa. Mas eu não posso deixar de falar isso. Eu fui muito bem recepcionado pela equipe. Entrei numa reunião que não era para eu ter entrado. Eles me receberam do mesmo jeito, fui tomar café, fiquei um pouco aéreo aqui fazendo filmagem dos stories aqui, dos artesanatos que tem atrás da gente. E depois eu vou pedir para o Ricardo nos apresentar. A gente foi recebido, muito bem recebido, tiramos fotos, distribuímos os adesivos do Hotel Empreendedor, então queria deixar registrado aqui o meu agradecimento pela recepção, que sempre sou muito bem recebido pelo Sebrae, que a gente já passou, mas aqui foi um carinho da equipe inteira. Pela primeira vez eu fui recepcionado pela equipe de uma vez só. Ricardo, obrigado pela recepção, e por engraçado, você não estava aqui na hora que eu cheguei. A gente começou aqui sem o seu Ricardo. Obrigado pela recepção e, mais uma vez, parabéns por ter uma região tão bela aqui que vocês trabalham. Eu que agradeço, Leandro. Nossa região aqui, acho que deu para sentir um pouquinho o calor dos valentes, que é como a gente apelidou carinhosamente a população aqui do Vale. Vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês aí. Legal. Mas, realmente, como você falou, a gente fala que é uma região a ser descoberta. Tem muita coisa, muito além daquilo do que já é visível, muita coisa para se descobrir, para se encantar do Vale do Ribeira. É verdade. Para quem não sabe, aqui é a terra da Caverna do Diabo, da Cachoeira da Queda de Meu Deus, e de tantas outras atrações turísticas que você já ouviu falar, mas às vezes não associou com a região, né? Você vai para as estradas aqui, banana para todo lado, muito legal, muito bonito. O rio Ribeira do Iguape. Ribeira de Iguape. Vou melhorar, gente, vou melhorar. Ribeira do Iguape. A gente passou por ele, descendo para Iguape, indo para Eldorado. E assim, é uma atração à parte, porque é um rio extremamente largo, bonito, e está envolto de um ambiente, de uma natureza absurdamente verde e bonita, né? É uma região com a natureza muito forte. E a história do Rio Ribeira é fundamental para essa região. Depois a gente pode contar um pouquinho mais da importância da bacia hidrográfica do Rio Ribeira, que nasce lá no Paraná, deságua lá em Iguape, né? E ele foi responsável por toda a história do Vale do Ribeira, que tem a história no Vale começa, dizem aí, um pouquinho antes de 1500, já tinham portugueses aqui, a gente pode chegar nisso. E ele é de fundamental importância para essa preservação. Tudo isso que você falou, da mata preservada, tudo isso foi por conta de um desastre ecológico provocado pelo homem no Rio Ribeira de Iguape. Por favor, nos conte, já estou curioso. Vamos lá. Então, só para dar um pouquinho de contextualização histórica, né? Em 1498, a gente já tem dados, alguns registros aí de portugueses aqui na região de Cananéia, no Bacharel, Cananéia. Para quem estiver vendo aí, existem vários vídeos no YouTube, Peninha. Como diz o outro, dá um Google. O Peninha, o Eduardo Bueno, tem vídeos fantásticos em Cananéia, mostrando toda essa Peninha, história. que é o canal do YouTube. É do Eduardo Bueno, o historiador. Ele tem o canal Buenas Ideias. No YouTube. No YouTube. Buenas Ideias. Fabrício, se puder colocar aqui embaixo para a gente. Obrigado. Ele fez uma série de vídeos em Cananéia, contando um pouquinho dessa história do bacharel, que é fantástica, né? Então já existem
esses registros antes de 1500, lá em Porto Seguro, né, mas algo não documentado aí. Então, essa região tem uma série histórica muito grande. Aquilo que a gente aprende na escola, Tratado de Tordesilhas, passa em Cananéia. Você vai poder fazer a visita lá em Cananéia, lá tem um marco do Tratado de Tordesilhas, está em Cananéia. E dizem que, com isso tudo, dizem que Cananéia é a primeira cidade descoberta no Brasil. O título que ela leva é de primeiro povoado. Tá. A primeira cidade ficou com São Vicente. Por quê? Dizem algum, não vou afirmar, não sou historiador, mas o que a gente tem de panorama geral. Como o marco passava ali, de um lado terras portuguesas, de outro terras espanholas. Então, com o desenvolvimento do povoado, e pela coroa portuguesa também, procurou-se uma área para fundar a primeira cidade que seria mais exata. Entendi. E aí veio São Vicente, né? Porque ali era certeza que eram terras portuguesas. Cananéia era aquele território meio indefinido. Não sabiam o que era ainda, né? Exatamente. Então, aí começa toda essa história, né? E aí vem toda a história, né, de Cananéia, Iguape, tem os casarões antigos aí, um centro histórico belíssimo das duas cidades. Iguape sediou a Primeira Guerra do Brasil, a Guerra do Lago. Pouco sabe, pouco é falado também, foi justamente por conta do bacharel, com a coroa. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque posso estar omitindo alguma coisa, né? Então, mas foi sediado em Iguape ali. E os portugueses começaram a vir para esse território e subir o Rio Ribeira de Iguape. Subindo o Rio Ribeira, eles chegaram até a cidade de Eldorado, onde fica a Caverna do Diabo, como você citou, até Iporanga, Piaí, onde encontraram ouro. E aí começou um dos primeiros ciclos do ouro do Brasil. Por isso, Eldorado, né, antigamente conhecido como Xiririca, ainda depois passou pelo Xiririca? Xiririca. Ah, bom, achei que tivesse o nome do comediante. Não. Xiririca, tá. E aí, lá tira-se o ouro de aluvião, aquele na peneira do rio. Né? E por que a gente está em registro? Por que o nome registro? Porque é aqui onde se registrava o ouro. Caramba! Então, ou seja, roteiro empreendedor também é história, mas acima de tudo é importante dizer para quem está começando a acompanhar nosso canal que eu já fiz esse comentário algumas vezes, principalmente quando eu estou batendo um papo com os consultores do Sebrae. O empreendedorismo tem correlação direta e absoluta com a história e a geografia do local. Então, as histórias das fábricas têxteis na região de Sorocaba, cada regional tem a sua história por causa da geografia e por causa da história que acabou levando tudo isso. Enfim, não existe mais ouro e nem mais a retirada do ouro da terra. Mas se tornou uma região muito rica, né? Apesar do não conhecimento, pela riqueza, mas principalmente pela natureza, né? Mas ainda estou curioso pelo desastre ambiental. Então, isso é fundamental para a gente entender a economia do Vale do Ribeira hoje, toda essa história, que a própria população do Vale desconhece. Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos empreendedores locais também, para entender um pouquinho. Né? Com isso, veio o ciclo do ouro, Iguape, a construção dos casarões, toda a imponência que você já pôde ver lá, se desenvolveu muito, porque ali tinha o porto, antes do Porto de Santos, era o Porto de Iguape. Né? Aí vem a decadência do ouro, com a descoberta das Minas Gerais. Se tirava em um ano aqui, tira-se um dia lá. Então, migram para lá. Depois a gente tem um outro ciclo econômico muito importante, que é o ciclo do arroz. O Vale do Ribeira torna-se um dos maiores produtores de arroz. Já mais recente ou é o mais de séculos para trás ainda? Por volta de 1800. Tá. Um pouco mais para agora do que para o início. Exato. Tá. E aí, o Porto de Iguape torna-se o principal do estado de São Paulo. A das fortunas concentradas no estado de São Paulo, das 10 maiores, 7 estavam em Iguape. Então, Iguape fica muito protuberante, né? Por isso que você vê os casarões, sim. Vem muito dessa época.
E o Vale do Ribeira torna-se um polo, realmente, né? Principalmente ali a região de Iguape. E aí que vem toda a história. Iguape, se vocês pegarem no mapa, ela fica aqui no cantinho e o rio deságua aqui. Então, eles vinham descendo o rio, entravam, aqui da Ilha Comprida, né? Sim. Entravam ali no canal até o porto, com o arroz. Um mar pequeno, que chama, né? Um mar pequeno, exatamente. Aí tiveram, opa, mas o rio passa aqui, o porto está aqui. Pedacinho de terra aqui, por que a gente não faz um canalzinho para ligar aqui? Por que não, né? Então, aquele espaço ali foi o humano que criou. Foi artificial. E no começo ele tinha 2 metros, 3 metros de profundidade por 3 de largura. Nossa, mas tá gigante o negócio. O que acontece? Você viu, né? A imponência do Rio Ribeira começou, né? No começo, tudo bem, né? Ótimo. Economizando, acredito eu, que 30 quilômetros de distância, facilitando. Só que a imponência do Rio Ribeira, que é muito grande, né? Muito grande. Começou a abrir. Começou a levar erosão para o porto. Isso fecha o porto por volta de 1860. 1860, tá. E aí, o Vale do Ribeira fica isolado economicamente. O porto, esse porto, ele ainda tem alguma estrutura dele lá? Já não tem mais nada? Hoje não. Já não tem. Se você reparar nos vídeos de Iguape, você vai ver muita mata ali. Né? Aquele calçadão central, na beira-mar, o mar chegava dali. Sim. Hoje em dia você vê assoreado aqui, com mata, inclusive, por conta disso. Né? Hoje esse canal chega a ter 200, 300 metros, né, de largura, então o rio tomou conta daqui. Acabou muito com a fauna ali, porque virou uma água totalmente mais salobra, né? Sim. Que o normal, e se inviabiliza o porto. E mata economicamente a região, literalmente. Exatamente. Os casarões são abandonados, né, pelos grandes milionários, são doados todos à igreja, que hoje pertencem à igreja, inclusive, e o Vale do Ribeira perde o seu único ponto de contato econômico e de deslocamento com o resto do Brasil. Sim. Né? Então, o Vale do Ribeira se isola. Muita gente pergunta, né, por que o Vale do Ribeira tem essa mata preservada? É por conta disso. Por quê? O Vale do Ribeira fica sem contato externo, vamos dizer assim, economicamente, até 1960. E porque é muito extenso. De uma cidade para outra, a distância é muito grande. A distância territorial, inclusive eu fiquei sabendo estando em Iguape, que Iguape é a maior cidade do estado de São Paulo em extensões territoriais, em extensão territorial, ou seja, mata para todo lado, é gigante. A cidade é bem pequena, um povoado, como se disse, bem pequeno, cidade que, se não me engano, tem 12 ou 13 mil habitantes, alguma coisa assim. Iguape, 30 a 40 mil. Mais, nossa, então eu errei. Não, ele é comprido, tem essa população. 30 a 40 mil, ou seja, é uma cidade pequena realmente. Imagina ele com 72 quilômetros de litoral, com 12 mil pessoas, completamente espalhado. Então é uma cidade realmente pequena, mas com uma área territorial absurda, muito grande e preservada ainda bem. Exato, mas essa preservação vem muito por conta disso, porque não tem acesso. Para chegar em São Paulo, cidadão de Iguape, levava 3 dias até 1960. Pois é. E tinha que subir o Rio Ribeira, vinha até registro, e registro pegar isso de barco. Com outro barco, ele ia até Juquiá. 1960 está aí, é agora, ontem. Exatamente. Tem o quê? 60 anos de diferença, sei lá. Então foi. Aí, só para concluir a sua jornada, né, de Juquiá ele pegava um trem até Santos, e de Santos ele subia para São Paulo. Putz, que rolê. Então, a abertura da BR-116, da região do Bittencourt, voltou, né, a dar conexão do Vale do Ribeira com o restante do país, praticamente. Então foram 100 anos de isolamento. Né? Isso preservou a mata. Hoje, eu falo que hoje está no momento de virada, né? Porque aquilo que faltou de desenvolvimento preservou a cultura, preservou a natureza, as tradições. Então, o Vale do Ribeira hoje tem um território muito singular. Uma coisa que me marcou muito estando aqui na região foi a oportunidade de ter vivenciado
o Toru Nagashi, uma cerimônia aí que a gente pôde participar, ainda bem que você nos convidou para essa oportunidade, porque foi muito interessante a cultura japonesa, que eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso, mas o uso, o aproveitamento da cultura no rio do Ribeirão do Iguape, estou aprendendo. Então, ou seja, a cultura ela se estabelece mais quando a natureza é preservada ou não é extinta, como é o caso aqui. Aproveitando a deixa, como que é a chegada já que a gente estava usando a história para chegar até as datas de hoje, como que é a história da chegada dos japoneses, que é muito forte aqui na região? Exato. Você presenciou a cerimônia do Toru Nagashi em registro, mas nesse mesmo período está acontecendo em Iguape a Katsura Matsura. Exato. Eu vi pelos stories de um parceiro muito legal que a gente fez aqui na região, que é o pessoal do perfil do Instagram, Registro City, muito legal. Eu não conheci eles pessoalmente, não conversei com eles, mas a gente está trocando stories aí há pelo menos uma semana e eles nos indicam boas coisas para visitar e isso parece muito legal. Então, lá em Iguape é a primeira colônia japonesa no Brasil. Então, os japoneses chegam pelo Vale do Ribeira, né, quando tem a expansão territorial, eu sou péssimo de datas, então não vou. Tá tranquilo. A data aqui, a galera pode procurar no Google, isso tá tranquilo, mas a história que é muito legal. E aí, então eles começam a chegar no Vale do Ribeira, a exploração de arroz vem junto com. É uma tradição japonesa também. E aí, durante a Segunda Guerra, existe uma lei que o Brasil não, por conta dos países aliados, né, colocada uma lei que os japoneses precisam ficar a 50 km de distância do litoral. Eles tinham sua base em Iguape. Eles vêm, recuam e se estabelecem aqui em Registro. Então, aí forma-se essa grande colônia que hoje é referência no Brasil, né, na colônia japonesa de Registro, por conta dessa lei. Eles estão praticamente completando agora 100 anos, não é isso? 110, se eu não me engano. 110? 110 anos. Acho que eu falei alguma besteira, alguma história aí nesses dias. Porque eu vi em algum lugar essa talvez tenha sido em função de uma matéria que eu ia atrasado, que estavam completando recentemente o centenário dessa socialização aqui na região. Mas não sei, não vamos nos atentar às datas, aqui nos atentar às datas. Ótimo, ou seja, chegamos num momento onde a gente tem uma cultura japonesa muito forte na região, você vê muitos japoneses aqui na região, principalmente a mistura de raças, mas você vê muita cultura nos negócios, contadores japoneses, restaurantes japoneses e tudo isso. Tem alguma descendência de japonês? Você? Eu não. Não? Só por curiosidade. E o mercado, ele acaba aparecendo também comercialmente ou em serviços na ótica do Sebrae, essa diferença por causa da cultura japonesa ou não chega tanto assim? Hoje, registro, né, é muito pulverizado. A gente fala que registro é a capital do Vale. Certo. O que acaba concentrando todos os serviços públicos, né, onde a gente tem todos os equipamentos para a educação, instituições de ensino superior, tecnológico. Né? Então, isso causa hoje uma grande miscigenação na população. Mas tem, logicamente, a cultura japonesa é muito forte. Tem peso. E muito por conta do último ciclo econômico que a gente viveu dessas eras aí, foi o ciclo do chá. Verdade. Que foi muito importante aqui, principalmente para Registro, né? Registro é conhecido até hoje como a capital do chá, no qual foi trazido pelos japoneses. Então a primeira muda de chá que veio com os japoneses, dizem que todos os chás do Brasil começaram por aqui, da primeira muda que veio do Japão. Que legal. Mas isso se extinguiu também ali por volta de 92, 94, quando perdeu-se a força da moeda brasileira e a China começou a produzir chá. E aí estamos consumindo chá chinês. Perfeito.
Bom, essa época, inclusive, a gente está falando de empreendedorismo, eu lembro da época da abertura do Collor, do mercado internacional, e, consequentemente, uma das vezes que a gente, infelizmente, quebrou muitas indústrias que trabalhavam com produtos de qualidade, mas que não competiam com o preço da China. E meu pai tinha uma fábrica de encartelamento de produtos de pesca, e com a entrada do produto de pesca chinês, obviamente que não existiu a esse momento. Ou seja, de novo a história sendo feita e o mercado empreendedor acaba se movimentando. Se a gente falar de força, vou chutar aqui, hein? Vamos ver se eu acerto. Se a gente falar de forças de mercado, o agro, o serviço, o comércio e a indústria, o agro é o mais forte. Perfeito. A terra da banana e do palmito. Ou estou errado porque tem outras coisas? Tem mais coisas. Tem mais coisas. A gente se surpreende com o Vale do Ribeira diariamente, mas hoje, banana, Ok. o principal produtor do estado de São Paulo, palmito do Cunha, tem uma diferença aí que acho que é legal falar, o palmito Jussara, que é aquele palmito nativo, do qual é proibida a extração, e aí o palmito Cunha, que é o plantado, né, que se regenera. E outra cadeia que vem vindo muito forte, com um crescimento muito grande, é a bovinocultura. Leite de búfalo, leite e carne. Tem um doce de leite, eu vou pegar. Pega lá. Fabrício, me ajuda aí, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas vamos lá. Eu vou pegar. Não é merchan, não é publi, mas eu preciso mostrar. Olha só, gente, tem aqui, espero que eu tenha voltado para o lugar certo, aqui, Valene. Tem marca italiana, parece, pelo menos. Se fala Valene e é doce de leite de búfalo, olha aí. Que show, vou deixar aqui. Hoje a gente tem grandes indústrias. Sou muito fã de doce de leite de búfalo. Opa, depois já está convidado a levar esse Opa, presente. olha aí. Que beleza. Mas em termos do agronegócio, essas três cadeias como principais, né? Mas a gente tem diversas culturas aí. Hoje, dentro do Sebrae, aqui a gente trabalha do café a plantas ornamentais, cítricos, enfim. É uma vastidão, mas principalmente concentrada nessas três cadeias. Perfeito. Depois do agro, o que vem primeiro? De novo, vou chutar. Acho que, em função de registro ser essa área central da região, deve ser o comércio. Comércio e serviço forte. Né? Cada cidade tem sua peculiaridade, basicamente. Né? A gente tem território muito amplo, né? Que o nosso escritório do Sebrae atende 15 municípios. E eu falo, né? A gente estando localizado no centro aqui em Registro, estou 1 hora da praia e 1 hora da montanha. Sim. Então, muda muito. Parece muito com São José dos Campos, porque a gente está a 1h20 do litoral norte e também está a 1 hora de São Paulo, capital. Exato. Está bem localizado. Então, o comércio em Registro é muito forte. Acaba sendo essa capital do vale, concentrando os serviços, todo o comércio em geral. E aí a prestação de serviços, muito ligado a essas cadeias também. E também a outra cadeia, que é a da qual eu trabalho especificamente aqui no Sebrae, que é o turismo, que é outra vertente que a gente tem para o Vale do Ribeira. Nós, como Sebrae, aqui trabalhamos, lógico, todas as cadeias, né, mas para a gente, uma das cadeias prioritárias aí, junto com a agro. No Sebrae, você acaba atendendo mais a parte de turismo. Exato. Entendi. E o que você estava fazendo hoje quando eu cheguei aqui no Sebrae? Hoje eu não estava trabalhando com turismo, estava numa outra vertente do trabalho aqui também, que é a tecnologia. Show. Então, estava na abertura da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Legal. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí com todas as instituições de ensino, como eu falei, que a gente tem aqui no município. Hoje somos muito bem equipados, temos Unesp, Instituto Federal, uma universidade particular, UNESP, FATEC, ETEC, SENAC, SENAI, são essas sites. Legal. E o que tem de novidade que você pode dizer que está despontando aqui na região nessa área de tecnologia? Então, a gente está descobrindo as vocações, né? Desde que eu cheguei aqui no Sebrae, a gente vem trabalhando para desenvolver esse território, porque uma das vertentes que a gente acredita, né? Com o Vale do Ribeira, com toda essa natureza preservada, as saídas é o turismo, o agro sustentável
e tecnologia no clube. Então, a tendência para o Vale do Ribeira, para o desenvolvimento econômico do Vale, são essas vertentes. Eu venho trabalhando muito nisso, na base educacional, para que a gente comece a criar empresas digitais, para que aqui comece a ter um olhar diferenciado. Lançamos agora, há um mês atrás, o primeiro projeto de startups do nosso escritório. Olha aí. Está em andamento. São 11 projetos aí, bem bacanas, que vão da área de abelhas ao pessoal da pesca, que a gente tem aqui na Unesp, com projetos bacanas, utilização de algas, tudo isso misturando tecnologia, inovação. Esse gancho é muito legal, porque a gente está num momento de crescente de startup, mas de uma desmistificação, onde se acredita que startups são apenas apps que vão fazer as pessoas pegarem um carro ou o transporte para levar de um lado para o outro. E não, startup é uma fase de um negócio onde ela está se descobrindo, se testando o mercado e levando, e me corrija se estiver errado, eu não sou especialista não, mas tive contato bastante com startups lá, principalmente no centro de tecnologia, me fugiu o nome agora, isso eu falei para você, eu sou péssimo de nome. Vou continuar com a história de startup, já vou lembrar já. Parque Tecnológico, pronto. Parque Tecnológico lá em São José dos Campos. É uma fase até que ele comece a escalar. A partir do momento que ele começa a escalar, ele deixa de ser startup, ele provavelmente já está adquirindo receita, né? E as pessoas gostam de manter o nome startup porque é gourmetizado. Foi uma das primeiras coisas que nasceu gourmet, né? Porque antigamente as coisas vintages foram voltando e sendo gourmetizadas, né? Como inclusive temos a inovação do doce de leite de búfala mesmo. Então, enfim, a startup é isso, é a visão de startup para o mercado. A visão raiz de startup, né, é aquele negócio escalável, ou seja, com a mesma estrutura eu consigo angariar mais pessoas, chegar a mais pessoas com tecnologia. Esse é o conceito raiz. Tem que ter tecnologia. Hoje em dia, eu particularmente, né, digo que tudo que virou tecnológico acabou virando startup. Tá. O escalável foi deixado um pouquinho de lado, acho que justamente por conta dessa gourmetização, todo mundo quer ser startup. É verdade. Então, mas o conceito raiz é isso, usar a tecnologia para ser escalável, chegar a mais lugares, mantendo uma estrutura, não que você não vá aumentar, mas enxuta, né? Com a mesma estrutura, alcançar muita gente. Pessoal, eu tendo, à medida que eu vou me sentindo mais confortável com esses bate-papos, eu tendo a deixar os nossos convidados em saias justas. Eu farei a minha primeira pergunta de saia justa aqui. Obviamente que é importante eu contextualizar isso, porque o que eu vou perguntar e já explico. Eu quero saber, quem vem para a região do Vale do Ribeira, o que ela pode olhar e falar assim, esse serviço eu vou sair de São Paulo, de Campinas, de Presidente Prudente para me estabelecer ou ter uma filial na região do Vale do Ribeira, porque esse serviço tem oportunidades aqui. E quando eu pergunto sobre isso, não quer dizer que o consultor vai dizer que a área é fraca. Ah não, vem aqui porque a gente é fraco nisso. Não é fraco. Às vezes tem oportunidades, às vezes não tem gente oferecendo o que tem de demanda. Que região, que área do mercado, seja industrial, turismo, não importa, que existem oportunidades aqui que as pessoas do estado ou do Brasil podem conhecer aqui? Olha, eu diria que no Vale a gente tem oportunidade para praticamente todos os setores, porque existe um engatinhamento, né? Mas eu vou puxar para a minha área de conhecimento de atuação, que é o turismo. Né? Hoje a gente tem muita agência de turismo local ofertando os passeios, porque o Vale é um lugar para ser descoberto com muita beleza, né? Só que hoje, qual que é o nosso problema? Conectar tudo isso. É difícil. O turista vem, ele, hoje em dia, mais do que nunca, ele não vem para ficar no local, né? Sim. Ele quer conhecer a região. Hoje, poucos empresários ofertam essa integração. Então, é uma oportunidade. Os passeios também aqui precisam de uma melhor estrutura. A gente vem trabalhando no Sebrae, faltam conexões
Eu acho que essa é a principal oportunidade. O Vale já tem algo se consolidando, mas falta a conexão com o externo. Perfeito. Isso é muito bacana e eu vivi isso ontem. Eu estava em Eldorado, no Crai Bar, no restaurante local. Eldorado tem seus poucos mil habitantes, 12, 15 mil habitantes talvez, se não me falha a memória. E eu estava conversando com as sócias, 3 das 5 sócias, e elas não têm ainda nenhum tipo de vínculo com empresas de turismo. E elas, imagine só, é uma cidade de 12, 15 mil habitantes e o cardápio delas é orgânico. Ou seja, uma baita oportunidade de alguém que viaja e tem essa necessidade de conhecer uma cozinha diferente, ou às vezes já é uma cultura comer organicamente e não existe ainda algo no mapa que indique que elas existam, ou o caminho inverso, uma parceria com empresas e agências de turismo que indique que aquele lugar existe. Então, assim, para você de repente que tem uma conexão, é bom em conectar empresas, é bom em fazer principalmente um mapeamento regional, eu acho que é uma boa oportunidade então para conectar tudo isso, porque muita gente de motorhome vem para cá e sabe o que fazer porque é a indicação de quem já veio. Mas se a gente fosse explorar a região e não conhece essa comunidade que eu já vivo, difícil você realmente saber o que tem aqui para oferecer. Tudo para mim é muito novo. E olha que eu tenho essa base, eu tenho essa oportunidade. Legal. Isso é algo, através do mundo digital, precisa ser melhorado. Então, quando você vai vivendo o Vale do Ribeira, você vai descobrindo muita coisa. Eu estava agora com o pessoal da Ciência e Tecnologia, aí com o reitor da universidade aqui, que eles vão abrir curso de medicina veterinária, enfim. E aí, a gente conversando lá, em Cananéia tem um quartenário. Ninguém sabe que existe no Vale do Ribeira. Mas os suínos e equinos, se eu não me engano, que entram no Brasil, precisam passar por lá para depois entrar no território brasileiro. É algo que, se você perguntar para qualquer um na rua, que ninguém vai saber. Nunca me saberia. Isso é um exemplo que aconteceu hoje, mas no turismo a gente tem diversas nuances aí também. Então, essa questão da divulgação, o vender o Vale, conectar o Vale, são oportunidades. Porque você está rodando aqui, vai rodar ainda mais, né? Mas é só de anos, beleza. Só que, como eu falei, é um lugar a ser descoberto. Muito. E isso, Leandro, passa por 2 fases também. E aí eu queria aproveitar o gancho, né? Que o próprio valente, né, que é a população do Vale do Ribeira aqui, não conhece o Vale. Então, a gente... vai fazer passeio fora. Exatamente. Quantas pessoas, se você sair na rua aqui em Recife e perguntar da Caverna do Diabo, muitos não foram. Nossa, eu vim com 11 anos de idade. Pois é. Foi um passeio escolar magnífico. Foi a primeira vez que eu saí sem meus pais. Foi uma coisa que ficou marcada muito na minha cabeça. Eu vim para a Caverna do Diabo achando que eu tinha ido para o Paraná. Eu achava que eu tinha ido para o Paraná, eu não sabia. Eu descobri, vindo para cá, que a Caverna do Diabo foi em Eldorado. Olha que fantástico. E é algo que a gente está trabalhando no Sebrae aqui, que é a questão territorial, de identidade territorial. E para isso o Sebrae contratou a Garimpo Soluções, uma empresa internacional da Ana Carla Fonseca, especialista em economia criativa, para desenvolver um plano de economia criativa regional, o primeiro do Brasil, que envolve uma região. A gente tinha até então por localidades, né, por cidades. Sim. Esse envolve toda a região, que é o da Augusta Servi Ribeiro, onde a gente trouxe para a população, a Ana Carla que deu esse apelido de valente para a população do Vale, né, para que ele sinta valor, que ele emita. É um empoderamento, praticamente. Por quê? Aquela história que a gente conversou lá do isolamento. Sim. Imagina 100 anos de isolamento econômico, social. Como que isso impacta na vida da pessoa que vive no Vale do Ribeira? Sim. Ela cresceu, cresce, ouvindo até hoje, ela tem que ir embora. Por quê? Você não vai sai, não tem carreira, que não tem espaço para você, coisas que a gente ouve em cidades minúsculas de São Paulo. Exato. E aí, como que você vai falar de empreendedorismo para essas pessoas, que é o nosso caso, né? De autoestima para essas pessoas, se ela escuta na escola até hoje que ela tem que ir embora. Se você é valente, não saia daqui. Essa região é linda, tem muita oportunidade
E eu vou dizer para vocês só da minha comunidade, estou batendo o microfone aqui, eu vou fazer bagunça. Gente, sabe quantos motorhomes passam por aqui? Sendo que aqui é a porta de entrada para quem sai do sudeste, do nordeste, do norte e do centro-oeste para o sul, e para quem vai para o Ushuaia, passam por aqui. E quem é do sul, que é a maior concentração de motorhomes, home-homes, etc., do Brasil, que sobe o Brasil, passa por aqui. E aqui passam em torno de 55 mil motorhomes por ano. E motorhomes tem, em média, 2 pessoas. Passam mais de 100 mil pessoas por aqui. E eu vou dizer para você que essa região tem um lugar para a gente se hospedar. Um único lugar. Eu passei quase uma semana no Graal. Eu sou residente do Graal aqui na região. Mas eu fui vou fazer merchan aqui, é merchan mesmo, mas não é público não. Eu fiquei lá no Rancho do Pôr do Sol, um lugar espetacular, lindo, maravilhoso, e gente, é o único da região. Não pode ser o único da região. Tem que ter mais locais para a gente poder curtir esse espaço. Eu não estou falando de hotel ou pousada. Estou falando de um lugar para recepcionar a gente que está de motorhome, home-home. E eu conheci um casal agora no Graal, que não tem a parte elétrica ainda instalada, e precisa de um lugar desse para poder ficar e passar um dia, tem um Wi-Fi lá, etc. Então, assim, eu achei realmente uma oportunidade imensa. E se a gente for falar assim, de várias casas, eu vou me estender porque é uma mensagem importante que eu tenho, eu acredito que faz parte daquilo que o Sebrae gostaria que acontecesse. Muitas famílias que você vê pelas estradas, sem muros, sem nada, pode ser um local para recepcionar essas pessoas e pode ter uma receita que possa mudar a vida delas. Eu sou um defensor de existir um desses conectores onde mostre para essas famílias essa oportunidade, porque se a gente colocar elas num aplicativo, num ponto de parada para a gente vai parar ali e vai gerar receita para a região e vai recepcionar mais pessoas, porque a gente vem para cá e não tem onde ficar. Isso realmente faria toda a diferença. E eu coloco no grupo lá de motorhomes, eu tenho um grupo lá com 256 pessoas, e todo mundo fala, é mesmo? A gente sempre passa reto. Olha só, 55 mil veículos, isso daquilo que existe, que foi contado. Fora aqueles que não entram na estatística, que poderia ser muito mais do que isso, obviamente. Uma média aí também, só na rede do interior, diariamente, cerca de 30 mil. Diariamente. Então, assim, realmente é uma oportunidade imensa de aproveitar realmente o que tem de melhor na região e gerar receita. Exato. E é o que eu falo, está passando aqui no nosso quintal. Né? Como que a gente divulga isso, por isso esses pontos de conexão que eu disse são muito importantes, mas a gente precisa fazer esse trabalho de base, que é a gente fala que é a educação patrimonial. Fazer essa gente que está aqui acreditar nessa terra. Não tem problema ele ir para fora, né? Mas desde que ele saiba o que ele está deixando. Claro. Não tem problema. Mas em consciência. Exato. Ninguém vai pedir, mas o que não pode é ele escutar que ele tem que ir embora e ele não conhecer essa história. Isso que eu falei para você do canal do Lago Grande, que chama ali, né? Pouco a gente conhece dentro de registros, os professores não conhecem. Então, a gente vem fazendo esse trabalho com a rede educacional, para ir da base, né? E aí chegar a esse empoderamento, como você disse. Então, o plano de economia criativa da Conselho Ribeira, ele trabalha 25 ações que trabalham o artesanato tradicional, a culinária tradicional e o turismo e os eixos complementares, que são o agro e também a educação patrimonial. Como que a gente leva esse empoderamento, né? E hoje em dia, fazendo 2 anos que a gente está com o plano em execução, né? Desde que ele foi lançado, a gente nota, né? O Dagosto é essa marca que qualquer um pode adotar, né? Não é uma marca do Sebrae, é uma marca do Vale do Ribeira, e o pessoal coloca, né? Se você vê nas bananinhas da Tropidana, tem o logotipo lá. A gente tem uma fábrica de pães, aqui a Tem, e ela faz um panetone de banana. Olha aí. Então, eles colocaram o Dagosto lá também nas embalagens, né? Então, é esse empoderamento, trazer essa valorização. Por quê? Como que a gente transforma para o valente, para a pessoa que está aqui, essa paisagem para ele é dia a dia. Né? Então,
para ele É quintal da casa. é quintal de casa. Então você se acostuma com isso. E você não traz valor. Aí chega alguém aqui de fora e fala, nossa, como eu vim de fora, 6 anos atrás, aí todo mundo que chega no Vale do Ribeira fala, nossa, se surpreende, né? E por que ainda não é tanta gente que conhece ainda, poderia ser muito mais conhecido, né? Só que a gente enfrenta esses dilemas aí que estão sendo encarados e esse pertencimento cada vez mais está disseminando e a população vendo essas oportunidades. E justamente isso. Opa, então como que eu tenho agora esse território preservado, toda essa natureza, essa cultura que você viu aqui? A gente tem a cultura japonesa, tem quilombolas, indígenas, os caiçaras, tudo com cultura muito preservada. Como que... A minha cultura não só geográfica, né? Não é questão geográfica, é a cultura mesmo. Você vê eventos como a doutora Nagashi sendo contemplado não só pelos japoneses, mas com as pessoas daqui e de fora. Isso é muito forte, isso é muito bacana. Então, como que a gente traz isso à tona, né, e faz o próprio valente se apropriar disso, da comida dele? Porque quando o turista vem aqui, né, na pousada, pode ter lá o pão de queijo? Pode, mas não pode ter o bolo de roda, que é uma comida típica do caiçara. Qual é o nome? Bolo de roda. Bolo de roda? É caiçara? É caiçara, feito com mandioca, coruja. Né? Que são coisas que estão no prato do dia a dia. Se você for na feira, você vai encontrar. Mas no café da manhã do hotel não tem. No restaurante Grau, que é uma das principais paradas, inclusive dizem que o Grau aqui, você procura na Google, o melhor restaurante, Grau. Pelo amor de Deus, não está certo esse negócio. Não pode ser o melhor restaurante, o Grau. Não que não possa ter um bom restaurante, mas na cidade não pode ser o Grau o melhor restaurante. Então, assim, existe uma questão de identidade que é uma coisa que vai acontecer com o tempo, porque é o que você falou. Como é o quintal, para ela perceber que aquilo que ela tem é muito diferente, ela tem que ver o que tem fora e perceber aquilo que tem dentro. E isso é um processo que vai acontecer com o tempo. Isso é alguma coisa que a gente notou muito aqui, né? Às vezes as pessoas vinham de fora, né? A população ia se preparar para receber o comida. Isso aconteceu quando, um caso, eu não tive presente, né? Mas sempre conto, que vieram um pessoal da imprensa, né? Uhum. E aí foram fazer o jantar, né? O que tinha no jantar? Estrogonofe. Por quê? Acharam, não, esse pessoal vai vir de São Paulo, eles querem, né? Vamos fazer o que eles gostam. Exato. Quando, na verdade, quando você está viajando, você quer comer a comida Quer local. viver a experiência do local, lógico. Exatamente. Então, isso a gente vem trabalhando também. Isso, um dos trabalhos do Sebrae que a gente trabalha com os serviços de alimentação, no geral, né? É a realização de festivais gastronômicos voltados para a culinária local. Então, a gente fez na pandemia, junto com, aqui é muito forte o aplicativo do iFood. Ai, que foda. Tem o iFood também, mas o iFood é local, é mais forte, né? E a gente fez um festival só com comida regional. Teve restaurante que teve que encerrar porque não dava conta de atender. Gente, o Craibeira, vou falar de novo, ele não é público. O Craibeira eu achei muito legal porque tudo no Craibeira é orgânico, quase tudo possível. E tem um detalhe que é importante, elas têm uma salada que é tudo aquilo que existe na região. Ou seja, é valorizado lá no Craibeira tudo que é da região. E elas têm 5 meses de existência só. Se quer completar meio ano. E os pratos são típicos locais. A salada, como eu disse, tem essa contemplação daquilo que existe. E detalhe, é tudo da região. Plantações familiares da região. Isso é muito legal. Esse é o exemplo desse empoderamento. E você olha nos olhos delas, você não vê elas com o interesse de fazer um pefão padrão padaria, que seria vendável também, mas elas querem contemplar aquilo que existe de melhor da região e isso dá uma motivação muito grande, por isso que a gente vai gravar lá em Eldorado com elas. Isso que é interessante, a gente vê esse movimento da valorização, tanto na gastronomia, organicamente vem
se estabelecendo, né? E acho que o Agosto veio para contribuir e dar esse empurrãozinho que faltava para tudo isso. Então são várias ações, né? De valorização, né, dos 3 eixos que eu falei, gastronomia, turismo e também o artesanato. Aqui a gente tem uma exposição de artesanato identitário no Vale do Ribeira, né, que você só encontra aqui rabecas, cestarias indígenas, quilombolas, enfim. Aqui no Sebrae a gente conseguiu fazer essa vitrine, né, no qual a gente convida todo mundo que estiver passando aqui na região. Fica aberto aqui permanentemente, né, das 9 da manhã às 5 da tarde aqui no Sebrae. Pode vir visitar e conhecer um pouquinho mais dessa história, um pouquinho das peças aqui que a gente tem. Uma pequena amostra. Essa amostra, inclusive, tudo isso que estava aqui, esteve em Brasília, lá no Congresso. Uma amostra que teve lá. A gente levou um pouquinho do artesanato e levamos uma chefe também, que vale a pena você conhecer depois, a Silvana, lá de Ilha Comprida. Ela tem um restaurante que chama Manjuba e Companhia. E ela trabalha... Qual o lado de Ilha Comprida? No Guape ou... No lado de Guape. Ah, meu Deus do céu. Tá, vou tentar... A gente dá um jeito. Mas eu tive com ela... de Canané agora, tá. Acabei de voltar aqui do mês de São Paulo. Ela estava lá também, fazendo um sucesso danado. Comi a famosa manjuba da Ilha Comprida. Lá no outro local, mas eu acabei comendo sim. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, que tem assunto aqui, vídeo o dia inteiro, se a gente pudesse gravar. O que você pode dar de mensagem assim, o Ricardo, para que fique um convite para você que não é daqui vir conhecer e para que você que é daqui, que sinta essa paixão que a gente está visitando, eu particularmente sinto ao estar aqui. Você é de onde? Eu sou de Araraquara. Araraquara, lugar que a gente vai passar o roteiro, tem traçado isso no ano que vem, a gente vai passar por Araraquara. Como que pode ser esse convite para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo? Primeiro eu queria falar com o Valente, que valorize cada vez mais o que a gente tem nessa terra, eu sempre falo isso, é um diferencial, quanto a pandemia nos trouxe isso, né, na hora que provocou a gente a se concentrar dentro de casa, conhecer nossas raízes, acho que isso contribuiu também nesse processo do Vale do Ribeira, e aí a gente tem essa oportunidade. Hoje, enquanto todo mundo está procurando sair de casa, ir para locais de natureza, a gente tem aqui. Conhecer lugares com culturas específicas, nós temos aqui. Culinária diferenciada, nós temos aqui. Locais diferenciados, temos. Então, o Vale é uma imensidão de oportunidades. Então, o Valente precisa cada vez mais se apoderar disso, conhecer, para ajudar esse lugar a prosperar. Para quem é de fora, a gente tem tudo isso. Precisa, hoje, vou dizer com sinceridade, não é fácil você descobrir tudo isso, mas está se tornando cada vez mais. Inclusive, vou aproveitar o merchan aqui, dagostoserdoprimeira.com.br, o site, onde você consegue ver as ações do plano, conhecer um pouquinho mais do Vale do Ribeira, do trabalho que é feito e descobrir essa terra. Repete para mim, por favor, o site, pedir por favor, se colocar. dagostoserdoprimeira.com.br. dagostoserdoprimeira.com.br, beleza. Tem Instagram, Facebook, canal no YouTube, onde você procurar você vai achar também as redes sociais e o digital do Dagosto. E é uma região a ser descoberta, e quando você vai descobrindo, você vai vendo que a gente tem cavernas maravilhosas, não é só Diabo, tem Iporanga ali, a Piaí, que tem cavernas sensacionais, tem as comunidades quilombolas, indígenas, caiçaras. Recomendo você vai para Cananéia, Mandira, comunidade quilombola Mandira, onde o pessoal tira a ostra fresca ali para você. Que legal. Você degusta ali. Enfim, a gente tem uma infinidade. Natureza, esporte radical. Você se surpreende toda a cidade, puxando para o turismo, dos municípios que a gente atende aqui na nossa regional, dos 15, somente 2 não são ou instâncias turísticas, que são reconhecidas como municípios turísticos, ou MIT, municípios de interesse turístico.
Mas esses dois estão em busca desses títulos também. Joquiá é um deles, eu fiquei sabendo, e o outro? Cajati. Legal. Todos os outros já estão dentro desse grupo de cidades turísticas. Exato. Então a gente tem muito potencial em tudo que você precisar, desde o turismo de base comunitária, o Vaporanduva aqui é um exemplo, né? Os irmãos do Vaporanduva recebem escolas do Brasil inteiro, tem uma super estrutura, né? As comunidades indígenas também, turismo rural, enfim, ecoturismo, turismo de aventura. Dá para ficar um ano aqui fácil, descobrindo tudo. 30 dias aqui sem repetir uma atividade, te garanto, fácil. Que legal. Mas o convite é esse. E se você for ver, diante de tantos lugares que as pessoas, principalmente da capital de São Paulo, acabam indo para o Nordeste, Fernando de Noronha, blá blá blá, que beleza, vale, é do Brasil, é do mundo, vale a pena, obviamente, conhecer, e eu não estou falando isso porque eu não conheço e eu quero conhecer. Mas está aqui, a 150 km, 200 km de distância, não dá isso, né? 2 horas de São Paulo, 2 horas de Curitiba, 2 horas de Santos, 2 horas de Sorocaba. Olha aí, 2 horas desses locais você já está aqui em registro e na região do Vale do Ribeira. Então, para você que é daqui, valorize, aproveite, conheça a sua região. Para você que não é daqui, venha, porque realmente tem muito a oferecer aqui no Vale do Ribeira. Eu tenho certeza que vocês podem, quem vem de fora, o ideal é eles procurarem ter algum centro turístico, centro de informação turística, alguma coisa assim, aqui em registro. Aqui está em reforma, Tá. Deve estar inaugurando aí, acho que após a temporada, em março, ali ao lado da rodoviária, vai ficar bem bacana. Legal. E já vai ter, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aí. Não é desculpa para você não vir agora na alta temporada, porque Ilha Comprida é um espetáculo para quem curte litoral. Tem vários passeios ali, lá no Centro de Informação Turística de Iguape, tem uma maquete com os pontos turísticos. Só ali você passa uma semana super tranquilo, sem repetir a atividade. E sem contar o restante da região. Então, dá para você se informar, ou senão você manda mensagem para o Ricardo aqui, o Ricardo te coloca em contato com as empresas ali de turismo para você ficar sabendo o que tem por aqui. Ricardo, a gente está chegando ao fim e eu tenho certeza que a gente teria aí, acho que foi o primeiro bate-papo que facilmente passou de 1 hora. Eu já tenho aqui contabilizado 55 minutos, mas acho que já deu um pouco mais. Foi um prazer bater esse papo contigo. É uma região, como você mesmo disse, a ser explorada, e de todas que eu passei aqui eu tinha menos conhecimento e fiquei extremamente surpreso e feliz em conhecer o Vale do Ribeira. E ainda tenho mais alguns dias, pelo menos uns 7 dias pela frente aqui na região. Deixo aqui um espaço aberto para você dar uma saudação para os nossos usuários, para os nossos visitantes e espectadores. E só quero lembrar antes disso que se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o pessoal que você curte, que curte turismo, que curte novidades, turismo, mas acima de tudo, que possa nos ajudar, porque quanto mais gente visualizando o nosso conteúdo, mais a gente alcança o Brasilzão e mais a gente vai alcançar pessoas que vão receber essa mensagem de empreendedorismo e de brasilidade. Acima de tudo, de brasilidade. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Queria agradecer, Leandro, parabenizar pelo canal, pela a ideia em si, né, e essa realização desse projeto, acho que mais do que tudo pessoal, né, seu, que vem construindo, e acho uma ideia fantástica. Já confessei para você aqui também que tem uma invejinha boa disso tudo. E agradecer demais, convidar a todo mundo que estiver aí. Quem quiser informações, pode entrar em contato comigo, qualquer coisa, Instagram, telefone, está tudo disponível também. Agradeço e sua jornada seja longa, próspera, que você consiga mostrar. Vai descobrir muita coisa, acho que não só o Vale do Ribeira, mas tem muita coisa para ser descoberta também. Lembrando que até o final do ano que vem são 26 cidades no estado de São Paulo que tem escritório regional do Sebrae e que tem em torno dele uma regional rica, como vocês conheceram o Vale do Ribeira aqui. Gente, até a próxima. Um abraço.